Então, Américo Moura, o que você acha que pode acontecer com o mundo daqui em diante, principalmente em relação ao Brasil? Cara, eu estou desanimado com o que pode acontecer. É claro que a gente tem um ânimo que é diferente, é um ânimo de fé, tá? A gente vive pela fé, porque a fé é o único fundamento que move o cristão. Fora isso, o que eu vejo é um cenário iminente de coisas ruins, tá? Eu vejo o direito de trabalhadores sendo eliminados. Eu vejo uma elite ascendendo cada vez mais, dominante sobre esses trabalhadores que agora perdem seus direitos, tá? Eu vejo um governo que olhará mais para a fraternidade entre eles, porque é um governo de fraternidade, mas entre eles. E quem são eles? O topo da pirâmide, meu amigo. O Brasil entrou numa enrascada que somente Deus pode nos livrar. E não adianta, hoje eu vejo as pessoas se organizando, e isso é interessante. Uma esquerda se organizando aí para lutar contra as grandes mentiras e falácias que foram criadas para levar esse governo ao poder, tá? Esse governo que agora está instalado. Entretanto, ninguém vai conseguir mudar esse quadro que já se instalou. Veja com quantos votos Bolsonaro foi eleito. É um ano cabalístico, é o mesmo ano onde os judeus comemoram uma data de transição de ano, tá? 5779 são os primeiros dígitos. 5.779. Os primeiros dígitos a qual colocaram a quantidade de votos ali naquelas urnas, aquelas urnas que com certeza são fraudulentas, deram esse número cabalístico para o Bolsonaro, tá? Começa por aí. A perspectiva nossa, ela vai muito além do que as coisas que são palpáveis e visíveis, porque essas coisas elas estão no oculto também. Quando a gente fala que a maçonaria está por trás desse poder, os judeus sionistas estão por trás, as pessoas chamam a gente de maluco, de loucos, né? Só o cenário que eu vejo até chegar a 2022, sobretudo no final de 2022, é um cenário, hermano, um cenário onde eu vejo um mundo praticamente com um governo único. Eu vejo praticamente isso. Eu vejo as nações se unindo e uma voz única, né? Um projeto único da elite mundial se organizando, porque está tudo se fechando. Se você observar, parece um pouco difícil, complicado de entender nesse momento, mas enfim, a gente entende parte a parte, mas depois virão parte a parte, você compreenderá o todo. É claro que o conhecimento é fragmentado, a gente não tem tudo, tá? Você viu agora, dia 11/11 de 2018, as nações, França, você viu a Europa, o grupo europeu de Angela Merkel, você viu o Putin da Rússia, você só teve de fora ali quem? China, tá? Mas você teve Trump. E essas pessoas, essas ilustres pessoas, estão falando do quê? De paz. Neste mesmo momento, nesse exato momento, havia um grupo ali, claro, de feministas, peladas, e escrito na sua pele, olha só, que bonito. Tudo bem? Escrito nelas que isso era uma paz falsa. Ou seja, não é só nós que sabemos que isso é uma falsa paz. Existem muitas pessoas que sabem que isso é uma falsa paz, isso é mentiroso. 11/11, meu irmão, para quem está ligado sabe o que é 11/11 para essa gente. Qual o número de Deus? Alguém sabe aí dizer? O número de Deus é 10. Por quê? No 10 você tem dois dígitos, o 1 e o 0. O 1 representa o alfa
O 0 representa o ômega, tá? Deus, Jesus, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Satanás, o Deus desse século da terra, ele não quer ficar atrás de Deus. Então o número dele é 11. Por que que existe duas torres nos Estados Unidos que foram ali no dia 11 de setembro de 2001, uma data extremamente importante para esses malditos ocultos, né, que tramam todos os eventos de catástrofe na Terra e tramam isso e fazem isso de maneira satânica, né? Por que que foi no dia 11? Por que que existem as duas torres? Por que que no Congresso existem duas torres? Por que que o símbolo do Bradesco é duas torres? Por que que a propaganda do Itaú mostrou uma data 2023, feliz 2018, mas apareceu 21, 22 e 23? Porque provavelmente, irmão, em 2023, o circo vai se fechar. Quem são os donos do planeta Terra, se não os banqueiros? Os Rothschilds, os Rockefellers, tá? Eles são aqueles que financiaram guerras no Oriente. São eles que dominam a Terra. Eu sei que são assuntos complexos, a gente precisa pegar parte a parte, mas é preciso que você compreenda que nós estamos entrando numa etapa, não de conspiração, porque as pessoas olham pra gente e dizem assim: ah, isso são conspiracionistas, não acredito nessa gente não. Aí sabe quando é que vão acreditar? Quando as coisas já estiverem em cima. Só que nós já temos inteligência artificial, existe robô que você fala com ele, ele fala contigo, ele te entende, tá? Ele começa a te compreender mais do que até um ser humano te compreende. Fala se isso não é uma coisa absurda. Procure sobre o robô Sofia. Procure sobre inteligência artificial. Olha em que campo que nós estamos entrando. Aí você vai entrar no outro campo aí que é o Projeto HAARP. Projeto HAARP. Que são aquelas pessoas, que são aquela equipe tecnológica, essa empresa, que produzirá efeitos tanto climáticos quanto visuais que enganarão a muitos. Vai ter gente achando que o Messias voltou em um determinado momento, tá? E eu acredito que não está muito distante disso. Eles vão emitir sons, tá? Sons que serão escutados em qualquer lugar na Terra. Flashes de luz, nomes e coisas aparecendo nos céus que você imaginará que é coisas sobrenaturais. Mas isso já são tecnologias existentes. É só você colocar HAARP, H-A-A-P, H-A-A-R-P no Google, dá um enter e colocar na opção imagens ou então vídeos, que você vai encontrar muito assunto sobre esse tipo de coisa, tá? É importante, deixa logo esse helicóptero passar aqui que tá fazendo muito barulho. É importante, hermanos, eu, por exemplo, eu sou um professor de história, eu não falo disso em sala de aula. Em sala de aula eu tenho um currículo a seguir. Eu tenho que falar da história de quem que eu falo? A história dos vencedores. A história de quem venceu. Eu falo da história dos governos, das coisas que foram escritas. Só que existe uma outra vertente da história. Que dessa outra vertente sai outra vertente. E aí você vai ter pelo menos 5 teorias para seguir. E sabe qual que é a verdadeira? Essa que eu estou falando para você. Que nas Torres Gêmeas não foi o líder da Al-Qaeda, um extremista conhecido como Osama Bin Laden, que derrubou as torres. A história oficial é essa. Mas não trata-se de um terrorista. Trata-se de um grupo de pessoas que em um ritual macabro ofereceram pessoas em sacrifício humano. É claro que isso eu não falo na sala de aula. Eu tenho que falar de um terrorista, de um Estado islamizado, porque a guerra tem que ser no Oriente. Os americanos têm que apoiar a guerra, tem que ter um inimigo. E quem que é o inimigo dos americanos, se não eles, os árabes? Não? Outrora, algum tempo atrás, eram os comunistas. This is America
over the communist. This is tomorrow America above the communist. Isso é a América amanhã, né? Abaixo do comunismo. Procure imagens desse tipo, coloque aí, ó. This is American above the communism. Você vai encontrar várias imagens da América pegando fogo, tá? Porque eles criaram um inimigo lá atrás. E os inimigos deles eram quem? Os comunistas. Os comunistas eram os inimigos da América, tá? Hoje os inimigos deles são quem? Os terroristas. São os terroristas, que são inimigos fictícios. Nunca existiram. Eles criam guerras lá no Oriente. E eles mesmos saem vencedores das guerras que eles criam. Claro, com as suas alianças, com seus fantoches. E é incrível que essa mesma vertente chega aqui no Brasil. Como sempre chegou. Foi ali em Vargas, em 42, né? Com a aliança de guerra. Porque nós estamos entrando, irmão, numa terceira guerra mundial. Parece loucura, mas não é. Observe o mundo. Há uma áurea de guerra no mundo agora. E na hora que eles disserem assim, a paz, aí você pode ter certeza. É o fim. Todos eles estão se armando, e é armas nucleares, tá? São armas superpotentes. E o Brasil é um lugar estratégico, eu já falei isso em outros vídeos aqui. O Brasil é um lugar estratégico para quem precisa de matéria-prima, para a produção de guerra também. A gente tem o nióbio, a gente tem o minério de ferro, tá? Tudo que você precisar em matéria-prima tem aqui nessa terra. Isso aqui é estratégico. E o problema é, nossos governantes já entregaram tudo, só que agora, enfim, não tem mais tempo para nada. Eles sempre estão programando o fim. Só que tem uma coisa que esses senhores do planeta não sabem. É que Deus é que manda em tudo. Por mais que eles criem aí a FEMA, você conhece a FEMA? Uma empresa preparada para criar caixões. Criando milhões, dezenas de milhões de caixões para soterrar os corpos que serão mortos em um futuro presente, né? Em um futuro próximo, né? Procure sobre FEMA, coloca no Google, os caixões da FEMA. Eles preparam o fim, eles estão com o fim preparado. Eles já quiseram matar muita gente, só que não teve jeito, alguma coisa aconteceu. Alguma intervenção divina está acontecendo, mas que já está preparado os caixões já há muito tempo, isso já é óbvio, está nas claras, não sou eu que estou falando, está aí, é só você pesquisar. Isso não é teoria da conspiração. Por que eles vão criar centenas de milhares de caixões se eles não têm a intenção de matar alguém? Procure sobre as pedras da Geórgia, onde há um aviso nessas pedras, cabalístico, que a população mundial não pode passar de 500 milhões. Hermanos, estamos quase 8 bi. O teto mundial já chegou no seu limite. Para essa elite 4.0, é o fim. Ele já sabe que não dá mais para manter tanta gente. Cara, eu fui no Brás esses dias. Ô Marcos, eu fui no Brás esses dias e eu não consegui, cara, andar. Sabe, você ia pro lado, você não conseguia andar. Batendo nas pessoas, tanta gente, parecia um emareado, um formigueiro. A terra tá assim, cara. Essa elite, ela vê para essa gente, ela olha como formiga. E ela só tá esperando o momento certo para eliminação. Aí você vê aviões lançando gases na atmosfera. Ferrou. Tô falando de coisa séria aqui, que talvez você não saiba. Rastros químicos no ar estão poluindo o nosso ar, estão preparando o nosso corpo quimicamente para um momento exato acontecer um cataclisma na vida humana, tá?
você está respirando química aí sem ver, porque é transparente, tá? Eles lançam pelos aviões, procura rastros químicos, coloca no Google. É um negócio absurdo, absurdo. Tem mais alguma pergunta? Não, seria só isso mesmo, por hora. Ah, já falei demais, né? Hermanos, fiquem na paz, tá? Abraço. Make you lose with the unthinkable. Don't stop till you come first. Life's too unpredictable. Take control of